Olá, tudo bem? Eu sou a Rebeca Pisa Pancotti Darius, estou muito feliz em participar do 9º Seminário de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Vou compartilhar uma sequência didática que eu desenvolvi no curso de Pedagogia, na disciplina de Políticas Educacionais e Gestão Escolar. O tema da sequência didática é Gestão Escolar na Perspectiva Cristã. Vejam, aqui tem alguns conteúdos que a disciplina abarca, não todos, são os principais que eu coloquei, entre eles a gestão escolar numa perspectiva cristã. Os alunos, no início do semestre, ao receberem o plano de ensino, ao explicar para eles o plano, já entenderam que haveria essa integração, em especial num ponto da disciplina que era o trabalho com aquele conteúdo. A integração fé-ensino, numa perspectiva cristã, deve acontecer durante todo o processo, mas a gente também pode evidenciar de forma sistemática, planejada, que haja um trabalho intensivo com determinado conteúdo. O principal aporte teórico que eu utilizei foi Heloísa Luque, Vitor Paro, Ellen White, Silva Pires e Miranda. Aqui são alguns dos autores trabalhados na disciplina, eu evidenciei os principais da sequência didática, e foram 3 objetivos principais desse trabalho. Evidenciar os princípios cristãos importantes para o trabalho do gestor, analisar a importância da espiritualidade da fé e da competência técnica, então as duas esferas em conjunto, e também instrumentalizar os alunos para compreenderem a relação entre fé, cristianismo e profissão. A problemática trabalhada é como relacionar atributos e atitudes de Cristo a uma perspectiva de gestão participativa que prima por um trabalho de qualidade. E a metodologia, então, que eu utilizei nesse trabalho foi o relato de experiência. Agora eu estou relatando a experiência de um trabalho metodológico desenvolvido, é de cunho qualitativo porque me permitiu fazer as interpretações e atribuir sentido à prática que eu desenvolvi com os alunos. E como sequência didática, então, nós tivemos aqui 3 momentos, um antes da sequência em si, porque as aulas são 3 por semana. Então, esse trabalho foi desenvolvido durante 3 aulas numa determinada semana. Mas antes teve uma preparação e depois daquela semana teve uma finalização. Antes foi pedido, então, que os alunos lessem o livro-texto, além do plano de ensino que eu comentei antes, né? O livro-texto de Ellen White, no qual foi pedido que eles fizessem apontamentos no próprio texto, trouxessem para a aula esses apontamentos, essas ideias prévias. Durante as aulas, então, nós tivemos várias atividades. A explanação do texto base, com a identificação dos atributos de Cristo, e eu fui fazendo o registro no quadro conforme os alunos iam falando. Esses atributos eu já sabia com antecedência quais eu queria que fossem destacados. Então, eu fui conduzindo a explanação de modo que aparecessem esses atributos que são os que o texto evidencia. Ou de forma direta, o texto evidencia, citando a própria palavra, ou deduz, né? Por exemplo, não tem a palavra empatia, mas a gente deduziu pelas atitudes de Cristo ali relatadas por White, que a empatia era um atributo muito presente na vida e ação de Jesus. Foi feito também a identificação das atitudes de Cristo. Jesus era o que ensinava, acreditava nas pessoas, andava fazendo bem, tratava do que era essencial, ensinava para todos, tinha um propósito em tudo. Da mesma forma como os atributos, nós fomos elencando no quadro, dividi o quadro em 2 partes, atributos e atitudes, e os alunos foram citando de forma que a gente chegou nessa síntese. A articulação entre os atributos e atitudes, depois do quadro pronto e da gente ter discutido, explorado bastante o texto, foi feita então essa articulação através de alguns questionamentos que eu coloquei ali, por exemplo, quais atitudes de Cristo devem constituir um gestor escolar? Por quê? Como articular atributos e atitudes na pessoa, na função de um gestor, de um docente? E assim outros questionamentos também, eles são importantes para conduzirem a discussão e o pensamento do aluno e instigar também que eles participem. Uma outra atividade dentro desse conjunto de estratégias foi o uso do Padlet, onde eu abri para que eles escrevessem atributos deles, e na reflexão a gente levou para cada um, né? Eles como futuros professores, futuros gestores escolares,
como esses atributos que nós vimos importantes em Cristo podem fazer parte também da nossa vida e como é importante a gente identificar esses atributos em nós mesmos. Então, eu mostrei o quadro, porque o Padlet permite essa simultânea, né, essa participação simultânea. Eu abri o quadro no projetor e fomos identificando palavras. Eu somei depois aquelas que se repetem. Vejam que atenção, o ser atencioso com as pessoas aparece como uma grande quantidade citada pelos alunos, de atributos que eles percebem na pessoa deles. A organização também, a empatia, apareceram todos que nós identificamos em Cristo a partir daquele livro-texto, porque nós utilizamos um capítulo do livro. Se nós tivéssemos usado outros capítulos, teriam aparecido com certeza outros atributos, mas o legal foi que os alunos também perceberam outros que não haviam aparecido na discussão. Também as atitudes, se coloca no lugar do outro, age com proatividade, gosta de animar o outro, ajuda quem precisa, gosta de ouvir, age com praticidade. Foram atitudes que eles identificaram neles mesmos e citaram no Padlet, de forma que a gente foi interagindo conforme as palavras iam aparecendo, fui discutindo com a turma também, numa interação constante e questionamentos também. Feito isso, eu propus para eles a leitura de um caso hipotético que eu havia separado previamente, em que docentes se sentiam cansados, estavam insatisfeitos, descontentes com o trabalho. Qual seria, então, o papel do gestor escolar diante desta crise, a partir do modelo de Cristo? Então, em dupla, eles conversaram e depois abriram para o grande grupo o que um gestor pode fazer numa situação dessas. O outro momento para finalizar esse bloco de atividades foi o depois. Então, acabadas as terceiras aulas, eu pedi para que eles fizessem uma tarefa para casa, que era responder sobre a importância da espiritualidade e da competência técnica caminharem juntas no trabalho do gestor. E foi bem interessante que, pelas respostas que eles deram, foi perceptível que eles atribuíram uma importância voltando ali, né? Atribuíram uma importância para essa espiritualidade no trabalho do gestor. Então, a gente abriu, depois da semana em que teve a sequência didática, voltando na próxima semana, eles haviam feito a tarefa para casa, a gente abriu para discussão no grande grupo e eu ouvi as considerações deles, que eles tinham escrito no caderno. E foi muito interessante a importância que eles deram para a fé e para a espiritualidade, para esses atributos importantes na função do gestor. Bom, como reflexão final, eu coloquei alguns pensamentos aqui do que eu pensei que pode melhorar o trabalho. Se eu for fazer numa próxima vez a sequência didática ou alguém quiser fazer, então já considerar esses 3 pontos que eu percebi. Além da leitura do texto, é interessante que os alunos elaborem uma listagem prévia dos atributos e atitudes e tragam essa lista para a aula. A gente começa a aula a partir já dessa lista pronta. Os questionamentos eu considerei assim que eles são importantes em todo o processo, inclusive no antes, que eu acabei não fazendo o questionamento lá. Eu pedi uma tarefa, mas eu entendi que o questionamento antes seria importante. E em dupla, eu pensei que para finalizar o projeto, os alunos poderiam redigir em dupla com aspectos da competência técnica e espiritualidade em Jesus e como o gestor pode desenvolver estas características. Aí eu desafiaria os estudantes a proporem um roteiro de intervenções para o desenvolvimento de habilidades de maneira intencional. Então, por exemplo, se o gestor tem vários atributos interessantes, mas ele não tem tanto a empatia, que tipo de atividades, estratégias é possível fazer para desenvolver esse atributo? Então, a gente entendeu que o líder não nasce com todos os elementos prontos. Ele constrói, e constrói a partir da discussão, do estudo e da prática também. Então foi isso, aqui temos mais um slide com as referências principais, eu agradeço muito a atenção de todos, espero poder desenvolver outros trabalhos também de integração fé-ensino, porque com certeza são importantíssimos para a nossa prática como professores cristãos. Um abraço para todos.